Então, pessoal, vamos falar sobre o trabalho de uma força. O trabalho de uma força é uma grandeza, tá? Então, quando a gente fala essa palavra trabalho, tá? Para a gente significa uma grandeza física, tá? A gente no dia a dia usa essa palavra trabalho em outro contexto, não? Para a gente é uma grandeza, tá? Da mesma maneira que força é uma grandeza, velocidade é uma grandeza, etc., a quantidade de movimento, né? São grandezas, o trabalho também é. A gente vai representar essa grandeza física trabalho com essa letra grega chamada tau, tá? E observem que é trabalho de uma força, né? Então, muitas vezes esse símbolo tal vai aparecer com a letra F, tá? Então, é o trabalho do quê? De uma força, né? O trabalho de uma força, gente, tem relação direta com a energia transferida pela força para um corpo, tá? E, e a gente considera que uma força realiza trabalho somente quando ela consegue deslocar o objeto, deslocar um corpo, tá? Então, se uma pessoa, por exemplo, está segurando uma caixa e a caixa está parada, por mais que essa pessoa esteja fazendo uma força, ela não está realizando trabalho. Por quê? A caixa não está em movimento. Porém, se a pessoa consegue movimentar a caixa, como nessa figura aqui, ó, né? Então observem que a gente tem uma força, né, aplicada nessa caixa azul. E o que essa força fez? Deslocou o objeto da posição A para a posição B, né? Então, a gente pode dizer que nesse caso, essa força, ela realizou o trabalho, tá? Como eu falei, o trabalho é uma grandeza, né? Então, se o trabalho é uma grandeza física, né, a gente pode medir, pode quantificar. E é muito fácil quantificar o trabalho, né, obter o valor dele, o trabalho da força. Basta a gente pegar a força e multiplicar pelo deslocamento na maioria dos casos, né? Como nessa expressão aqui, tá? A única diferença é que tem um cosseno, tá? Por que tem esse cosseno? A fórmula fica completa, tá? O trabalho da força é a força aplicada no corpo multiplicada pelo quanto ele se deslocou e multiplicada pelo cosseno de θ. O que é o cosseno de θ? O cosseno de θ é o ângulo formado entre a força e a direção do deslocamento. Só isso. Então, deixa eu dar um destaque aqui. Eu tenho esse mesmo corpo aqui, dei uma ampliada nele, e aqui a força que foi aplicada no corpo, né? O que acontece? A direção do movimento do bloquinho, nesse caso, é na direção horizontal. Só que essa força não está nessa direção, ela está inclinada, né? A gente já estudou em vetores que a força ela pode ser decomposta, né? Parte na direção horizontal, que geralmente a gente chama de Fx, e parte na direção vertical, que a gente chama de Fy, né? E o que acontece? Esse ângulo θ, que está nessa formulinha do trabalho, é o ângulo que está entre a força F e a direção horizontal. Nesse caso, né, que é a direção do movimento do bloco, né? E a gente já viu também em decomposição de vetores que esse Fx é F cosseno de θ, né? Por quê? Se o movimento está na direção horizontal, né, a força que na verdade está movendo o objeto é o Fx, né? Eu até poderia escrever essa fórmula aqui do trabalho como sendo, né, o trabalho da força como sendo Fx vezes d, né? Por quê? Na prática, dessas três forças, qual que está movimentando o bloquinho, né? Esse corpo? A força Fx, né? Porque como ele está se movendo para a direita, né? A força Fy não realiza trabalho, porque ela não move o objeto. A força Fy, né? Quem move é a força Fx. E a gente sabe que Fx é F cosseno. É só você fazer a decomposição dos vetores que você verifica isso daí. Deixa eu fazer rapidinho aqui. Ó. Se você tiver um triângulo retângulo, né? Aqui é a força F, aqui é a força Fx e a força Fy, né? Aqui é o ângulo θ, né? Por que Fx é F cosseno? Porque, ó, cosseno de θ é o cateto adjacente pela hipotenusa, né? Cateto adjacente, que no caso é a Fx, dividido pela hipotenusa com Fy, né? Então, se eu passar multiplicando, qual que é Fy? Não, é Fx sobre F somente, né? Então,
Se eu passar esse f multiplicando o cosseno, vai ficar fx é igual a f cosseno de θ, tá? Que a gente chega nessa formulinha que está aqui. Então, se a gente trocar então esse fx por f, por isso daqui, vai ficar f cosseno de θ vezes d, que vai dar aquela fórmula, né, a fórmula da própria definição de trabalho. Essa fórmula de cima aqui, né? Então, vai ficar trabalho da força é igual a F vezes deslocamento vezes cosseno de θ, né? Então, essa aqui é a fórmula geral, tá? Do trabalho de uma força. É muito facinho. Vou fazer um exemplo aqui, só para vocês verem que não tem segredo. Digamos que a gente tem um bloquinho, tá? E nele foi aplicada uma força de 100 newtons, por exemplo, tá? E essa força forma, com a direção horizontal, o ângulo de 60 graus. E essa força deslocou o bloquinho até essa outra posição aqui por 5 metros, um deslocamento de 5 metros. Vamos calcular o trabalho dessa força. Então, o trabalho da força é o valor da força multiplicado pelo deslocamento e pelo cosseno do ângulo. Então, o trabalho da força vai ficar, então, 100 vezes 5 vezes cosseno de 60 graus. Tá? Então, vai ficar 500, né, que é 100 vezes 5 vezes meio, que o cosseno de 60 graus é meio. Só você olhar numa tabela, por exemplo. Que vai dar, então, 250, o quê? Joules, tá? Essa é outra novidade. O trabalho da força, tá? Ele é dado em joules, que a gente ou coloca um J maiúsculo ou escreve joule, tá? Mas a gente, apesar de escrever joule minúsculo, tá? Tem que ser minúsculo, ou coloca um J maiúsculo. Apesar de escrever joule, a gente fala joule, tá? Então, o trabalho de uma força é dado em joule no Sistema Internacional de Unidades. E essa unidade de medida, acreditem ou não, ela está no dia a dia. Se você pegar um pacote de bolacha, qualquer produto aí alimentício, você vai ver que tem uma tabela de informações nutricionais e apresenta lá os valores em calorias e também em joules. Dá uma olhadinha depois aí na sua casa, que você vai ver que essa unidade de medida aparece. Muito estranho, né? Mas ela é da física, tá? Porque lembrem que eu falei no começo do vídeo que o trabalho tem uma relação direta com a energia, né? Bem, daí a gente tem alguns casos, tá? Quando você calcula o trabalho, ele pode dar positivo, negativo ou zero, tá? Que é nulo. Quando ele é positivo, tá? Quando ele é positivo, ele é classificado como trabalho motor, né? Então, quando você fizer a continha lá do trabalho e der um valor positivo, a gente diz que a força realizou um trabalho motor. Então, nesse caso aqui deu positivo, né? 250, então foi um trabalho positivo. Então, um trabalho chamado de motor. Se você fosse classificar, esse trabalho é motor, tá? Agora, se você faz a conta lá e dá negativo, ele é chamado de trabalho resistente, né? E quando que ele dá negativo? Geralmente ele dá negativo quando o sentido do movimento é contrário ao sentido da força. Então, observem esse exemplo aqui, ó. Nesse caso, o bloco ele está indo para a direita e a força foi aplicada para a esquerda, né? Um exemplo assim que sempre dá negativo é a força de atrito, tá? A força de atrito sempre trabalha negativo. Ah, professor, então o trabalho tem sinal? Tem. Então, se ele tem sinal, significa que o trabalho é uma grandeza escalar, né? É uma grandeza escalar. Então, o trabalho é uma grandeza física escalar. Pessoal, esse assunto está no capítulo 13 do seu livro, tá? A partir da página 190. Então, recapitulando, se o trabalho é positivo, significa que ele é classificado como trabalho motor e na prática, a força está para o mesmo lado do deslocamento. Se o trabalho é negativo, ele é chamado de resistente e a força está no sentido contrário ao deslocamento, tá? E é zero, ou nulo, tá? Geralmente, quando a força é perpendicular ao movimento, né? Então, observe nesse caso aqui, ó.
Nesse caso, o bloquinho está indo para a direita e a força está para cima. Essa força aqui, ela não está contribuindo para o movimento, né? Porque ele está indo para a direita e a força está aplicada para cima. Então, ela não realiza trabalho. Então, o trabalho dela vai dar nulo. Tanto é que se você for colocar na fórmula, é F vezes deslocamento vezes cosseno de 90 graus, né? O cosseno de 90 graus dá zero. Então, o trabalho vai dar zero também, tá? Quando o trabalho é zero, ele é chamado de trabalho nulo, né? Outra condição para o trabalho ser nulo é o deslocamento ser zero também, né? Então, se o objeto não se move, o trabalho também dá zero. Então, se ele não se move, o objeto não se move, o trabalho zero. E se esse cosseno aqui, né, desse ângulo der zero também, né, o trabalho é chamado de nulo. Esses são os três casos, tá? Trabalho motor, trabalho resistente, que é o negativo, e o nulo, que o trabalho deu zero, tá? Esse slide aqui é só para mostrar que a unidade de medida do trabalho é o joule. Tudo bem? Eu já mostrei para vocês. Ali é só fazer a continha, tá? Se tudo tiver no SI, ele vai dar um trabalho, né, em joules. Observação. Essa fórmula aqui, essa fórmula, né? Trabalho da força, tal F, é F de cosseno de θ. Tem que tomar cuidado com ela, que ela é somente válida para força constante, né? Tanto é que o título aqui está assim, ó, força constante. Então, cuidado. Somente para a força constante. Tá? Ou seja, você tem que ter um valor fixo da força, né? Uma força resultante já fixa, tá? Por exemplo. Ou a força fixa, dependendo do trabalho que você está analisando. Tá? Mas essa força tem que ser fixa. A força não pode estar mudando, né? Você tem que ter um valor definido da força para fazer a conta. Semelhantemente lá no impulso, né? Lembra daquela fórmula do impulso? Né? O impulso é a força multiplicada pelo tempo. A gente precisava de um valor fixo da força, né? E como é que a gente se virava quando a força ela variava? A gente precisava de um gráfico, né? A mesma coisa acontece aqui, tá? Quando a força ela varia, tá? Quando a força varia, que nem esse gráfico aqui está mostrando, aqui eu tenho um gráfico da força em função do deslocamento, só que agora não é do tempo, D de deslocamento aqui, tá? Isso é uma propriedade. Se você tiver um gráfico da força em função do deslocamento, a área do gráfico também te dá o valor do trabalho, tá? Então é uma propriedade. Então, geralmente também os gráficos são retangulares, né? Então é fácil de fazer, tá? E alguns casos particulares, né? Que são os casos mais simples, né? Isso daqui nem precisaria, porque se você conhece a fórmula geral, né? Trabalho da força é F de cosseno. Todos os casos possíveis, né? Exceto quando a força varia, estão presentes, né? São compreendidos por essa equação, tá? Mas eu vou comentar rapidinho aqui, tá? E se a gente conhece também outras coisas, aqui sai aqui meio que intuitivo, ó. Alguns casos particulares, tá? Então, força paralela ao deslocamento, né? E no mesmo sentido, tá? Então, aqui, ó, tenho o bloquinho para a direita e na direção horizontal, né? E a força também na direção horizontal. O que acontece? Esse ângulo aqui é zero, né? Então, a formulinha só fica F vezes D, né? Então, é o caso mais simples possível, né? Mas como eu falei, não precisa decorar isso daqui, porque se esse ângulo entre a força e a direção do deslocamento é zero, o cosseno de zero é 1. Então, a própria fórmula fica F vezes D, tá? Um outro caso aqui que o livro mostra é quando a força está no sentido oposto ao deslocamento e ambas na mesma direção, né? Então, você tem o deslocamento para a direita, a força para a esquerda. Esse ângulo aqui é 180 graus agora, né? E o cosseno de 180 é menos 1. Então, vai ficar F vezes D vezes menos 1. Então, vai ficar menos FD. Tá? Então, o trabalho da força menos F vezes D. Mas também não precisa decorar essa fórmula, gente. Tá? Só estou apresentando aí porque já que o livro mostra. Trabalho da força-peso. Tá? O trabalho da força-peso é uma fórmula fixa, tá, gente? Dá para deduzir também, tá? Mas anotem aí. O trabalho da força-peso é massa vezes gravidade vezes altura, tá? É mais ou menos.
mais ou menos m vezes g vezes h, tá? Massa vezes gravidade vezes altura. Quando é que você vai usar positivo? Vai usar positivo quando o corpo estiver descendo, tá? Então, se o corpo estiver descendo, você vai usar mais m vezes g vezes h. Agora, se o corpo estiver subindo, daí você vai usar menos m vezes g vezes h. Menos massa vezes gravidade vezes altura. Tá? Por quê, professor? Por que que quando desce é positivo o trabalho da força-peso e quando sobe ele é negativo? Por quê? Ó, se o corpo está descendo, a força-peso está na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento, né? Então, é equivalente a essa fórmula aqui, ó, fica positivo, né? Até porque o ângulo entre elas é zero, né? Entre a força-peso e a direção do deslocamento. Agora, se o objeto está subindo, a força-peso está para baixo e o deslocamento está para cima, né? O ângulo entre esses dois vetores é 180 graus, então vai aparecer sinal negativo aqui, tá? Então, aqui é formulinha. É importante dizer sobre o trabalho da força-peso que ele independe da trajetória, né? Observem que nessa figura aqui, o bloquinho ele saiu do ponto A e foi escorregando até o ponto B. Não importa o caminho que ele fez, tá? Para você calcular o trabalho, só importa o quê? O valor do peso mesmo, que é a massa vezes gravidade, e a altura, tá? A altura do desnível, né? A diferença entre o nível de referência para baixo e o ponto mais alto aqui, tá? Bem, por que que não depende, tá? Por que que o trabalho não depende da trajetória, tá? Bem, isso a gente pode ver um pouquinho mais para frente, né? Isso tem uma certa importância, mas é porque a força-peso, tá? A força-peso é conservativa. Então, sempre que a gente estiver calculando o trabalho de uma força conservativa, o trabalho não depende da trajetória, tá? Apenas do desnível nesse caso aqui, tá bem? Só para dar uma justificada aí para vocês. Leia o livro depois com calma, que vai ajudar também, tá? Bem, outra fórmula que é muito importante também é o trabalho da força elástica, tá? Tá aqui já direto, vou explicitar, tá? O trabalho da força elástica também é mais ou menos kx² sobre 2. O livro usa ΔX, mas não precisa, tá? Não precisa. Lembrando, esse K aqui é a constante elástica da mola, esse X aqui é a deformação, tá? Então, você calcula aqui, vai dar em joules. Tomar cuidado que para dar em joules, esse X tem que estar em metro, né? Tem que estar tudo no SI bonitinho, tá? Uma outra maneira de calcular o trabalho é pela área do gráfico, né? Até porque a força elástica é Kx, né? É uma força que é variável, né? Conforme a deformação aumenta, né? A força aumenta, né? Então, como a força elástica é uma força variável, na verdade a gente obtém essa fórmula aqui do gráfico, tá? Depois vocês deem uma olhadinha no livro que vocês vão ver que chega nessa formulinha, tá? Então são duas opções. Ou calcular a área do gráfico, nesse caso aqui você tem o gráfico da força em função da deformação, daí a área também te dá o trabalho da força elástica, ou você calcula pela fórmula, tá? São duas maneiras para você obter o valor do trabalho da força elástica, né? Que é aquela energia transmitida, por exemplo, quando você está usando estilingue, por exemplo, né? Um caso clássico aí é arco e flecha, né? Outro exemplo, tá? E um último exemplo, e último caso aqui, não um caso particular, mas é o seguinte: o trabalho da força resultante, né? Então, se você tiver várias forças aplicadas no corpo, observe esse exemplo aqui. Você tem um bloquinho e nele tem aplicadas aqui essas quatro forças: a força F1, F2, F3 e F4, né? Bem, essas forças somadas, a gente sabe que vai ter uma força resultante, tá?
E a gente sabe que o resultado aqui, no caso, foi o movimento para a direita. Tanto é que o bloquinho, está aqui o deslocamento, né? Ele saiu desse ponto aqui e veio para cá, foi para a direita, né? Por causa do movimento. Bem, ele se movimentou para a direita porque teve a soma dessas forças teve como resultado uma força resultante para cá. Né? Para a direita também, possivelmente. Né? Bem, para calcular o trabalho da força resultante, a gente tem duas opções. Né? Ou a gente obtém a força resultante, né? E tendo a força resultante, calcular o trabalho da força resultante fazendo força resultante vezes deslocamento. Tá? Essa é uma opção. Ou, outra opção, é calcular o trabalho de cada uma dessas forças separadamente. Tá? Daí somar. É o que está dizendo aqui. Ó. Quando várias forças, F1, F2, F3, né, até Fn, se tiver infinitas forças, né, atuam sobre um corpo que sofre um deslocamento, o trabalho da força resultante é dado pela soma algébrica dos trabalhos de cada uma dessas forças. Né? Então dá para ver aqui nessa fórmula que ele somou os trabalhos de cada uma dessas forças. Tá? Como o trabalho de uma força é uma grandeza escalar, podemos escrever algebricamente, isso é com sinais, os trabalhos de todas as forças que atuam sobre o bloco. Né? No caso aqui, ó, o trabalho da força F3 é negativo, né? Porque ó, como ele foi para a direita, né, e a força F3 está para a esquerda, né? Então a gente sabe que o trabalho da força F3 aqui é resistente. Tá? Legal. Vou fazer esse exemplo aqui, eu fiz um recorte, está um pouco diferente do livro, tá? Depois vocês deem uma olhada nesse exercício, que ele está na... Deixa eu ver aqui. Ele está na página 194 mais completo, tá? Eu fiz um recorte, até para o vídeo não ficar tão grande, tá? Mas vamos lá. Uma pessoa arrasta um caixote de 0,5 kg de massa sobre uma superfície horizontal. Então está aqui, né, a caixa, e aqui é a força que a pessoa está fazendo. Digamos que aqui fosse uma cordinha, né, e a pessoa está lá fazendo força, puxando para cá. Né? Na verdade ele acaba puxando pelo fio, então né, meio que inclinado, né? Mas está aqui a pessoa puxando, só que não está mostrando no desenho. Né? Deixa eu tirar a pessoa aqui para não atrapalhar a interpretação. Então uma pessoa arrasta um caixote de 5 kg de massa sobre uma superfície horizontal. As forças que atuam no caixote são constantes e estão esquematizadas na figura abaixo. Então, eu só esquematizei aqui a força peso, tá? E a força F, mas no livro tem a força normal, né? Por exemplo, e tem uma outra força para a esquerda, se não me engano. Tá? O movimento que o caixote realiza é horizontal e ele dá até o coeficiente de atrito, só que a gente não vai usar nesse caso. Tá? A força F, essa força F aqui, ela vale 80 newtons. Tá? 80 newtons, legal. E considere o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, é o G, né? E ele já deu para a gente o cosseno desse ângulo aqui, ó. Tá? Esse ângulo θ vale 37 graus. Esse ângulo θ aqui vale 37 graus. Ele já deu para a gente o cosseno desse ângulo aqui, que é 0,8. Tá? A gente vai usar daqui a pouco. Determine no SI os trabalhos, né, das forças esquematizadas para um deslocamento de 5 metros. Né? Então, ele quer o trabalho tanto da força F e o trabalho da força peso para um deslocamento, digamos que ele deslocou daqui para cá, 5 metros. Né? Então, o caixote se moveu da esquerda para a direita e andou 5 metros. Tá? Ele quer o trabalho da força F e da força peso. Tá? Então, vamos lá. Então, o trabalho da força F... é só fazer a formulinha. F vezes D vezes cosseno de θ. Então, o trabalho da força F ficava então 80 vezes 5 vezes cosseno de 37 graus. Tá? Então, o trabalho da força F fica 80 vezes 5, que vai dar 400 vezes 0,8. Né? Então, o trabalho da força F fica 320, né? 320 joules. Tá? Joules, então você escreve J maiúsculo ou escreve joule minúsculo, tá? Mas tem que pronunciar joule. Ele não pediu para eu classificar, ó, mas observem, o trabalho é positivo, então você pode dizer que esse trabalho foi motor. Agora vamos ver o trabalho da força-peso. Bem, o trabalho da força-peso, a gente tem duas opções nesse caso aqui. A gente poderia usar a fórmula MGH sem problema nenhum.
Só que o que acontece? O objeto está se movendo na direção horizontal, né? Então esse h aqui é zero, né? Então ficaria então a massa do objeto vezes a gravidade vezes zero, né? Só teria h se o objeto tivesse subido ou descido, né? Então só de olhar aqui que ele não se movimentou na direção vertical, você vê que o trabalho da força-peso é zero, né? Essa é uma maneira de fazer, o trabalho nulo, né? Uma outra forma de pensar era usar essa mesma fórmula, né? Às vezes cosseno de θ, porque se a gente fosse pegar esse ângulo aqui, ó, até a força-peso, opa, ele continuou aqui, ó. Fosse pegar esse ângulo aqui, fazer de outra cor para vocês perceberem aqui a diferença. Se a gente fosse pegar esse ângulo aqui, ó, até aqui, esse ângulo é 270 graus, né? Que é entre a força-peso e a direção do deslocamento, né? E o cosseno de 270 é zero. Então, é zero mesmo. Tá? Então, o trabalho da força-peso é nulo. Ou mais fácil ainda, né? Sempre que a força for perpendicular à direção do movimento, o trabalho é nulo. Tá? Então, esse é o caso que o trabalho é nulo. Então, o trabalho da força-peso aqui, nesse caso, nem precisaria calcular. Então é isso aí, pessoal. Bons estudos. Vocês têm exercícios sobre esse assunto? Eu vou mostrar aqui para vocês. Tem resolvido completinho na página 194, tá? E do livro, vocês têm aqui na página 195, né? 195 e 196, tá? Isso aí. Tchau, tchau. Bons estudos.